Olá, eu sou Diomar Fontoura e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje, para mais um estudo da Palavra de Deus. O texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 26 em diante. Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. A grande seara e última colheita está para começar. Jesus, através desta parábola, nos mostra com o exemplo do campo a hora certa de uma colheita. A semente que é lançada sobre a terra, com o passar do tempo, germina e cresce. A terra produz o grão e, como diz a parábola, primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Veja que esta colheita faz referência ao arrebatamento. Jesus está falando sobre o arrebatamento. A semente lançada sobre a terra simboliza o evangelho que é pregado em todo o mundo. E quando o grão então fica maduro, chegando a hora da colheita, simboliza a hora do arrebatamento. Então, como identificar que o grão já está maduro? Veja que o grão maduro simboliza as pessoas. Muitos acham que na iminência da volta de Jesus, e nós já estamos na iminência da volta de Jesus, acham que nestes dias, antes do arrebatamento, acontecerá um grande avivamento sobre toda a terra. E sendo assim, todos estarão prontos para a hora que Cristo voltar. Seria muito bom se isso acontecesse mesmo. Se antes da volta do Senhor, um avivamento grandioso viesse e mudasse o coração e a mente das pessoas para que voltassem para o Senhor. O problema é que o que a maioria das pessoas entendem por avivamento não é aquilo que está na Bíblia, pois avivamento nada tem a ver com gritaria, chororô, ficar emotivo por causa de uma canção. Isto são apenas sensações humanas. O verdadeiro avivamento, na verdade, começa com uma profunda mudança no caráter. A última colheita acontece no momento em que o grão fica maduro. Ao ser questionado pelos discípulos como seriam os últimos dias, as previsões de Jesus não são boas. Pelo contrário, são terríveis, pois ele diz que dias difíceis seriam. Jesus responde falando sobre fomes, terremotos, tribulações, nações divididas, falsos profetas, falsos cristos que enganariam a muitos e levariam multidões a se apostatarem. Os crentes seriam odiados apenas por mencionarem o nome de Cristo. Falou que o amor de muitos esfriaria, com alguns se desviando devido ao ousado crescimento do pecado e da corrupção. E ele chega mesmo até perguntar: será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Veja que o avivamento que muitos pregam por aí nada tem a ver com estes dias tenebrosos que Jesus previu. Entenda que o momento em que o grão está maduro nada tem a ver com dias fáceis, nada tem a ver com dias de glória, de vitórias, mas sim com dias difíceis. Veja que na parábola diz: a terra por si própria produz o grão. Este mundo não nos ama e irá fazer de tudo para destruir a vida daqueles que almejam a salvação. No Evangelho de João, capítulo 4, verso 35, Jesus nos deixa um sinal para sabermos que os campos já estão maduros. E o sinal é a sua própria geração há 2000 anos atrás. O texto diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Veja que Jesus mostra aquela geração de 2000 anos atrás como modelo para a última geração, a geração da colheita, a geração da figueira. Jesus falou que aquela geração ali de 2000 anos atrás estava pronta para a colheita, estava madura, estava na hora de ser colhida. O que Jesus viu naquele tempo que o levou a dizer: a colheita está pronta, está na hora de colher? Será que ele viu um despertamento espiritual em Israel?
Estaria havendo um avivamento nas sinagogas? Os sacerdotes estavam se voltando a Deus? Os escribas e fariseus estariam se vendo convencidos de culpa diante de Deus? Que prova havia de que a colheita estava madura? A verdade é esta: aquela geração não estava bem. Aquela geração não recebeu bem a palavra, não recebeu bem o evangelho. Jesus era zombado nas sinagogas. Os líderes espirituais do país o rejeitavam. Questionava sua integridade e divindade. Uma multidão religiosa tentou lançá-lo sobre um penhasco. As cidades viram os milagres, ouviram as mensagens, mas ainda assim não se arrependeram dos seus pecados. Jesus chega até mesmo a dizer a certas cidades: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vós tivessem sido realizados em Tiro e em Sidom, há muito tempo eles teriam se arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. As multidões estavam confusas, em caótico desespero. Jesus se compadece delas quando vêm e dizem: estão como ovelhas sem pastor. Eram como um rebanho disperso. As pessoas estavam cheias de medo, abatidas, estavam enfermas, eram levadas por qualquer vento de doutrina. Veja que foi para esta geração que Jesus disse: olhem, os campos estão maduros, prontos para a colheita. É o retrato exato da nossa geração. Verdadeiramente nós somos a geração que se encaixa perfeitamente em todos os requisitos para que se complete o desfecho divino sobre toda esta terra. A nossa geração é como aquela geração há 2000 anos atrás. Somos religiosos como eles. Dizemos que estamos com Cristo. Mas será que Cristo está em nós? Nossa nação, na maioria esmagadora, é composta de cristãos. Sendo assim, aqui deveria ser o paraíso, mas não é. Vivemos em um país violento, onde temos que nos trancar em nossas próprias casas, nos tornando prisioneiros em nossos lares, com medo da criminalidade. As pessoas são mentirosas, não agem com honestidade, orgulhosas, vaidosas, mais amantes dos prazeres da carne do que tementes a Deus. Esta geração está madura e pronta para a colheita, como estava a geração há 2000 anos atrás. Esta é a grande verdade que todos sabem, mas não querem acreditar. A salvação é ofertada para todos, mas nem todos serão salvos. Esta é certamente a geração da colheita, mas quem poderá ser salvo numa geração ímpia e pecadora como a nossa? E a resposta está em Mateus capítulo 4, verso 15 em diante. Terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Muitos se perderam na geração de Jesus, mas também para muitos Jesus disse: filho, vá em paz, a tua fé te salvou. Está chegando a hora da colheita da nossa geração. E a mesma luz que raiou na Galileia dos gentios brilha hoje sobre este mundo de trevas. Creia hoje de todo o teu coração, confessando a cada dia Jesus como teu Salvador. E não tema, porque os dias são maus, porque eles serão maus até o fim. Aquele que nos guarda não dorme. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Que a poderosa graça do nosso Senhor Deus esteja sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém, queridos.